Muito antes dos Vedas serem compostos, quando a escrita ainda não havia registrado as histórias dos deuses, uma antiga civilização florescia às margens do rio Indo, no noroeste do subcontinente indiano. Entre suas ruínas, arqueólogos descobriram selos de pedra com figuras misteriosas. Uma delas mostrava um homem sentado em posição de meditação, cercado por animais. Essa imagem ficou conhecida como o Pashupati, o Senhor das Criaturas. Alguns estudiosos acreditam que esse Pashupati seria um ancestral simbólico de Shiva. A postura yogi, os chifres que sugerem poder sobre os animais e o ar sereno da figura indicam uma religiosidade centrada na natureza, na fertilidade e na transformação, temas que mais tarde se tornariam centrais no culto a Shiva. Não há provas diretas de continuidade entre a civilização do Vale do Indo e o hinduísmo posterior, mas as semelhanças simbólicas são notáveis: o touro, o falo sagrado, linga, a água purificadora e o ascetismo. Tudo isso sugere que o que hoje chamamos de Shaivismo tem raízes que se estendem até os primórdios da cultura indiana, muito antes da formação das religiões organizadas. Essas antigas práticas provavelmente não faziam distinção entre o divino e o natural. O sagrado estava nas forças da terra, nas tempestades, nos ciclos de vida e morte. E o ser humano era parte dessa dinâmica, não seu dominador. Shiva, que mais tarde seria conhecido como o destruidor e regenerador, herda esse mesmo caráter. Um Deus que não separa criação e destruição, mas os vê como momentos de um mesmo processo cósmico. Neste vídeo, vamos examinar o Shaivismo em suas diversas formas, suas origens, escolas, textos e conceitos centrais. A proposta é entender como essa tradição moldou parte fundamental da filosofia e da espiritualidade indianas, influenciando o Tantra, o Yoga e a forma como o divino é compreendido até hoje. Com o surgimento dos Vedas, por volta de 1500 a.C., o panteão indiano passou a ser dominado por deuses ligados ao céu, ao fogo e ao sacrifício. Entre eles, um nome se destaca nos hinos mais antigos: Rudra, o deus das tempestades, das feridas e da cura. Rudra era temido e reverenciado ao mesmo tempo. Seu arco lançava doenças, mas suas preces também traziam cura. Era um deus selvagem que habitava as montanhas e os lugares ermos. Uma figura marginal em relação aos deuses solares e celestiais, mas carregada de poder. Com o tempo, esse Rudra começou a ser chamado de Shiva, o auspicioso. O nome refletia uma mudança de percepção. O mesmo poder que destrói é também o que purifica e renova. A dualidade entre terror e benevolência se torna um dos eixos centrais da tradição Shaiva. Nos Upanishads, textos filosóficos que encerram o período védico, a figura de Shiva começa a ganhar um caráter mais introspectivo. O foco se desloca do sacrifício externo para o sacrifício interior. O asceta que domina os sentidos e silencia a mente é visto como reflexo do próprio Deus. Assim nasce o ideal do yogi, que busca a união entre a consciência individual e o princípio absoluto, uma ideia que influenciaria profundamente o Shaivismo posterior. Nessa época, o linga já aparece como símbolo de Shiva, uma forma abstrata, sem rosto, representando o princípio criador em estado de potencialidade. Mais do que um objeto de culto, o linga expressa a tentativa de representar o inefável, o poder que contém em si o ciclo da existência. Entre os séculos 3 a.C. e 5 d.C., o culto a Shiva se expandiu por toda a Índia. Durante esse período, conhecido como época pós-védica, a religião védica começou a se misturar com tradições locais e filosóficas emergentes. Foi quando o Shaivismo deixou de ser um culto regional e passou a formar um dos pilares do hinduísmo. Nos Puranas, textos que narram a genealogia dos deuses e a criação do universo, Shiva aparece como parte da tríade divina, ao lado de Brahma, o Criador, e Vishnu, o Preservador.
Mas, diferentemente dos outros, Shiva não se encaixa facilmente em uma função. Ele é o asceta e o dançarino, o destruidor e o senhor do tempo, o deus dos deuses e o habitante dos cemitérios. Essa complexidade o torna, ao mesmo tempo, o mais paradoxal e o mais humano entre os deuses hindus. É também nesse período que surgem os agamas, textos que tratam de rituais, práticas espirituais e filosofia. Cada escola Shaiva desenvolve seu próprio conjunto de agamas, que orientam a construção de templos, a realização de cerimônias e as etapas da iniciação espiritual. Diferentemente dos Vedas, que eram restritos aos Brahmanes, os agamas foram acessíveis a uma gama mais ampla de praticantes, tornando o Shaivismo uma tradição viva e participativa. O símbolo do Linga ganha destaque nos templos. Ele representa Shiva em seu aspecto cósmico, sem forma humana, unindo o princípio masculino, Shiva, e o feminino, Shakti, em um único eixo. A adoração do Linga não é literal, é uma forma de contemplar o poder da criação e reconhecer o divino em todas as formas. Com o passar dos séculos, o Shaivismo se diversificou. No sul da Índia, tornou-se profundamente devocional. No norte, desenvolveu escolas filosóficas complexas, e em regiões como o Nepal e o Tibete, misturou-se ao tantrismo e ao budismo esotérico. Cada vertente guardava uma parte do mesmo enigma. Quem é Shiva? E o que significa viver consciente da totalidade? A primeira forma organizada de culto a Shiva surgiu com a escola Pashupata, considerada a mais antiga entre as tradições Shaivas. Seu nome vem de Pashupati, o Senhor dos Seres, uma das designações mais antigas de Shiva, aquela que remete às origens pré-védicas. Os Pashupatas viam o universo como uma manifestação da consciência divina, mas consideravam que o ser humano estava preso a ela por laços de ignorância. O caminho para a libertação, segundo seus textos, era o ascetismo extremo, o domínio do corpo e o rompimento com os desejos mundanos. Seus adeptos viviam afastados da sociedade, muitas vezes cobertos de cinzas, simbolizando o desapego e a transitoriedade da vida. Eles buscavam a comunhão com o divino por meio da meditação e de práticas ritualísticas que, vistas de fora, pareciam excêntricas ou provocativas. Mas a intenção não era o exibicionismo. Tratava-se de dissolver o ego e as convenções sociais, compreendendo que a realidade última não distingue puro e impuro. A escola Pashupata teve grande influência sobre o desenvolvimento do tantrismo e do yoga, ao introduzir a ideia de que a libertação é um processo interno, conquistado pela transformação da consciência e não apenas pelo cumprimento de rituais externos. No sul da Índia, o Shaivismo assumiu um caráter mais estruturado e teológico. A tradição conhecida como Shaiva Siddhanta floresceu especialmente entre os séculos 5 e 10, tornando-se a forma predominante do Shaivismo no estado Tâmil. Diferente dos Pashupatas, que enfatizavam o isolamento e a ruptura, o Shaiva Siddhanta buscou conciliar devoção, filosofia e prática ritual. Seus textos afirmam que o universo é real, não uma ilusão, e que a libertação consiste em reconhecer a presença de Shiva em todas as formas da existência. A filosofia do Shaiva Siddhanta se baseia em 3 princípios fundamentais: Pati, o Senhor, Shiva; Pashu, a alma individual; e Pasha, as amarras que prendem a alma à ignorância. O objetivo da prática é libertar o Pashu do Pasha, permitindo que ele se una ao Pati, mas sem perder completamente sua individualidade. Essa concepção cria uma teologia refinada, que valoriza tanto o ritual quanto a ética. Os templos do sul da Índia, muitos dos quais dedicados a Shiva, tornaram-se centros de arte, música e conhecimento. A figura do guru também ganhou destaque como mediador entre o fiel e o divino, responsável por transmitir os ensinamentos e conduzir as iniciações. Até hoje, o Shaiva Siddhanta permanece vivo
especialmente entre os Tamilis do sul da Índia e do Sri Lanka, preservando uma das tradições shaivas mais antigas em atividade contínua. No norte da Índia, nas montanhas da Caxemira, surgiu uma das vertentes mais refinadas do pensamento Shaiva, o Shaivismo da Caxemira, também conhecido como Trika. Desenvolvido entre os séculos 8 e 11 da Era Comum, esse sistema integrou as bases rituais e simbólicas do tantrismo, que já florescia desde o século V a uma filosofia não dualista e profundamente introspectiva. Para os mestres dessa tradição, Shiva não é apenas uma divindade, mas a própria consciência absoluta, o princípio que permeia todas as formas de existência. O mundo, portanto, não é uma ilusão a ser negada, mas uma manifestação espontânea dessa consciência, um jogo divino conhecido como Lila. Cada pensamento, emoção ou objeto é visto como uma expressão do mesmo princípio, que se revela em infinitas formas. Entre seus expoentes estão Vasugupta, autor dos Shiva Sutras, Utpaladeva, que formulou a doutrina do reconhecimento, Pratyabhijna, e Abhinavagupta, filósofo e místico que sistematizou toda a tradição em obras de grande profundidade. A prática central do Shaivismo da Caxemira é o reconhecimento da consciência. O praticante é conduzido a observar a própria mente, até perceber que o observador e o observado são expressões da mesma realidade. Não há separação entre o humano e o divino, apenas diferentes graus de lucidez dessa unidade. Embora tenha surgido a partir do tantrismo, o pensamento da Caxemira exerceu mais tarde influência inversa sobre outras tradições indianas, como o Hatha Yoga e certas escolas tântricas posteriores. Sua abordagem filosófica e meditativa ecoa ainda hoje em reflexões sobre a natureza da consciência e da experiência subjetiva. No coração da filosofia Shaiva está a relação entre Shiva e Shakti. Esses dois princípios não representam um deus e uma deusa no sentido teísta comum, mas sim dois aspectos inseparáveis da realidade: a consciência pura e a energia que se manifesta. Shiva é a presença imóvel, silenciosa e absoluta. Shakti é o movimento, o som, a vibração que transforma o potencial em forma. Na visão Shaiva, nada existe fora dessa interação. O cosmos, a mente e o corpo são expressões do mesmo jogo entre consciência e energia. Textos tântricos descrevem essa união de modo simbólico. Shiva como o espaço infinito e Shakti como a força que o faz pulsar. Sem Shiva, não há estabilidade. Sem Shakti, não há vida. Ambos são aspectos complementares de uma única realidade indivisível. Essa compreensão marca uma diferença fundamental entre o Shaivismo e outras tradições védicas, nas quais o mundo é muitas vezes visto como ilusão, Maya. Para os Shaivas, a criação não é um erro a ser superado, mas uma manifestação da própria consciência, digna de ser compreendida e celebrada. O Tantra dentro do Shaivismo não é um conjunto de rituais secretos, como muitas vezes se imagina no Ocidente, mas um sistema completo de filosofia e prática. Seu objetivo é expandir a consciência, até que o indivíduo reconheça sua unidade com o todo. Enquanto as escolas védicas buscavam a libertação por meio da renúncia, o Tantra Shaiva ensinava que tudo pode se tornar caminho espiritual. O corpo, as emoções, os sentidos e até as experiências comuns do cotidiano. Essa visão produziu práticas refinadas de meditação e concentração, chamadas de dharanas, muitas das quais estão reunidas no texto Vijnana Bhairava Tantra. Essas técnicas exploram desde o controle da respiração até o foco na pausa entre dois pensamentos, levando o praticante à percepção direta da consciência. Algumas escolas tântricas introduziram rituais simbólicos envolvendo elementos considerados tabu, como o vinho ou a união sexual, mas o sentido não era hedonista. Essas práticas, quando presentes, buscavam superar as fronteiras do medo e do desejo, levando o praticante a transcender a dualidade entre sagrado
e profano. No cerne do Tantra Shaiva está a ideia de que a libertação não é a fuga do mundo, mas o reconhecimento do divino dentro dele. A energia vital, Kundalini, é vista como a força adormecida em cada ser humano, capaz de ascender pelos centros sutis do corpo e dissolver as limitações da percepção. Durante a Idade Média, o Shaivismo se expandiu para além do subcontinente indiano. Através do comércio, da peregrinação e da difusão cultural, suas ideias alcançaram regiões como o Nepal, o Tibete, o Sudeste Asiático e partes da Indonésia. No Nepal, tornou-se uma das tradições dominantes, fundindo-se ao budismo Vajrayana e produzindo uma arte riquíssima, onde Shiva e Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, às vezes se confundem em um mesmo símbolo. No Tibete, influenciou escolas tântricas e práticas esotéricas, especialmente nas doutrinas do Anuttara Yoga Tantra, que compartilham princípios semelhantes sobre a energia e a consciência. No Sudeste Asiático, o culto a Shiva floresceu no antigo reino de Camboja, nas ruínas de Angkor, e também em Java e Bali, onde sobrevive até hoje. Ali, Shiva foi integrado às crenças locais, muitas vezes sob a forma de um deus ancestral, protetor e criador do equilíbrio natural. Essas adaptações mostram como o Shaivismo não se fixou em dogmas rígidos, mas se moldou a diferentes culturas, preservando sua essência. A ideia de que o universo é a expressão viva da consciência. Hoje, o Shaivismo continua vivo em várias formas, nos templos do sul da Índia, nos ascetas das margens do Ganges, nos estudos filosóficos e nas práticas modernas de yoga e meditação. Mesmo fora do contexto religioso, seus conceitos inspiram reflexões sobre a natureza da mente e da realidade, dialogando com a psicologia, a física e a filosofia contemporânea. A visão Shaiva de que tudo é manifestação da consciência aproxima-se de certas ideias da fenomenologia e de debates atuais sobre a consciência, não como produto do cérebro, mas como base de toda a experiência. Essa aproximação não significa equivalência, mas revela como uma tradição milenar ainda pode contribuir para discussões modernas sobre o que significa ser consciente. Mais do que uma religião, o Shaivismo pode ser entendido como uma cosmologia da consciência, uma forma de pensar o mundo onde o espiritual e o material não estão em oposição, mas formam um todo indivisível. É essa síntese entre introspecção, arte, filosofia e prática que faz de Shiva uma das figuras mais duradouras da história espiritual humana. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem possa se interessar e se inscrever no canal para acompanhar mais materiais como este. Você também pode se tornar membro do canal e ajudar a manter este trabalho, apoiando a produção de conteúdos profundos e de qualidade. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.